Vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. É interessante como ultimamente eu preparo a pregação e eu começo a preparar ela com bastante antecedência, né? E aí quando eu ouço a escola dominical assim, parece que ela vem confirmando, né? As coisas que eu tinha preparado, e eu confesso que eu queria trocar essa palavra, eu não queria pregar ela não, mas o Senhor não me deu outra, e eu percebi que era essa mesmo, né? E agora os louvores também têm a ver com isso que a gente vai falar hoje, né? Então, creio que o Espírito Santo está aqui, e que Ele quer falar com você e comigo, porque é interessante, irmãos, eu preparo a palavra, e penso que eu já ouvi tudo do Senhor. Mas enquanto eu estou aqui, o Senhor continua falando comigo e trazendo aplicações para a minha própria vida. E isso é maravilhoso, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes 11. Tá? Nós vamos ler do 1 ao 13. E para não ficar muito extenso, a gente vai pular do 28 ao 40. Juízes 11. Nós vamos falar hoje de um homem, né, perdido, e não é esse o tema da mensagem, mas a gente vai falar sobre a vida de Jefté, um homem perdido em suas dores, né, afundado em seus problemas particulares, né? Amém? Diz assim, Juízes 11, primeiro do 1 ao 13. Amém? Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Tem outra tradução que diz valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciões de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E aí vem do 12 em diante, né, até o 28, vem uma tentativa de negociação com o povo de Amon ali para que a guerra não acontecesse, né? Mas não deu muito certo. E então ia começar a guerra, né? E nós vamos ler do 28 ao 40. Porém, os filhos de Amon não deu ouvido à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse:
Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto, Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o seu voto, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Amém? Vamos ler mais um. Daqui vem o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Senhor Jesus, Pai de amor e de misericórdia, estamos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir a Tua palavra vindo direto do Teu Espírito, Senhor. Não palavras persuasivas, palavras de uma pessoa, mas palavras vindas do Teu Espírito, Senhor. Por isso, fala comigo, fala com os meus irmãos, enche esse lugar com a Tua glória, Senhor, que nós possamos sentir aqui o Teu mover, porque, como foi cantado, o Senhor está para chegar, o Senhor está para vir sobre as nuvens, Pai, e precisamos estar preparados, precisamos estar curados, precisamos estar sarados, Pai, e cheios do azeite, cheios da unção do Teu Espírito, Pai. Por isso que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite em que o Senhor vai abrir os olhos do Teu povo, Pai, e eu me incluo nesse povo, Senhor, e que a Tua palavra fale alto a cada coração, Pai. Entrego a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Essa é uma história muito triste, né? De um pai que tomou uma atitude e acabou por prejudicar não só a sua filha, mas toda a sua geração. A história de um homem perdido em suas dores. O contexto dessa história é que o livro de Juízes, a gente sabe, Israel estava num completo caos, né? Deus libertava Israel e aí Israel voltava a pecar. E aí vinham os inimigos contra Israel, aí Israel clamava, e aí o Senhor voltava a libertar, e era um caos, né? E nesse contexto aqui, Israel estava há 18 anos, né, oprimido pelos filisteus, né? 18 anos sofrendo, e ainda se levantam os filhos de Amon, os amonitas, para pelejar contra eles. Então, eles estavam, você imagina, uma vida de 18 anos de opressão. 18 anos. A gente vê esses países aí onde tiranos, né, tomaram o poder, né, como a Venezuela e outros países, e a gente vê o sofrimento do povo.
Sabe, lá numa cidade perto da que eu morava, chamada Tapejara é um nome indígena, né? Tem uma comunidade lá de venezuelanos. Quando minha mãe vendeu a casa, a minha cunhada pediu, ela mora em Tapejara, ela pediu se eu podia dar as coisas da minha mãe para ajudar os venezuelanos, porque eles não tinham nem prato para comer, eles comiam em pote de sorvete. E aí eu comecei a separar tudo, né, para dar para eles, assim, e veio um caminhão lotado e levou para eles, assim, e eles ficaram muito felizes, né? E aí um dos venezuelanos veio junto, né? E aí eu comecei a conversar com ele, tudo, e ele me contou que ele era policial na Venezuela, que ele tinha uma vida boa, um salário bom, até que essa liderança corrupta acabou com o país, e hoje ele passava necessidade junto com a sua família, com a sua esposa, num país estranho, né? E não tinha nem o que comer. E lá as fábricas de Tapejara, é uma cidadezinha pequena, mas tem várias fábricas, abrigaram esse povo, mas até hoje eles não se recuperaram. Então, vocês imaginem o caos que estava Israel, 18 anos sendo oprimidos ali pelos inimigos. Tudo devia faltar, né? E ainda se levanta mais um grupo de inimigos ainda para pelejar, né? E então Israel clama ao Senhor, como sempre ele fazia, né? Quando vê que está em aperto, corre para Deus. Quando está tudo bem, se afasta de Deus. Essa história é meio conhecida, não é? Essa história é bem conhecida, né? Então, Israel clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu para Israel, olha aqui, afinal, vocês não me trocaram por outros deuses? Não seguiram os deuses aí? Agora vá atrás deles para livrar vocês, né? E Israel respondeu, sim, realmente pecamos contra o Senhor, mas nos arrependemos, faça o Senhor o que quiser com nós. Mas eles começaram a tirar os deuses e a se consagrar ao Senhor. No capítulo 10, que a gente não leu, no versículo 16, diz uma coisa muito linda. Diz que Deus, ele não aguentou ver o sofrimento do povo, né? Que Deus não pôde reter a sua misericórdia, né? E que quando eles se arrependeram, então, Deus se comoveu com a situação deles. Teve compaixão deles e resolveu livrá-los, né? Justamente porque eles estavam tirando toda a idolatria e voltando a obedecer o Senhor e se arrependendo, né? E aí é que entra a história de Jefté, né? Deus, para nos curar, Ele sempre nos leva de volta à origem do problema, né? Então, nós vemos na leitura que nós fizemos, Jefté, né? Ele era filho de Gileade com uma prostituta. E ele cresceu ali, né, com seus irmãos, e quando ele ficou grande, seus irmãos o expulsaram de casa e disse, olha, você não vai herdar conosco, porque você é filho de uma prostituta. Então, vocês imaginem aquele menino que cresceu ali, o quanta zombaria, quanto problema aquele homem não passou no meio daquela família, né? Porque com certeza o problema não começou ali, o problema já vinha desde a infância dele, a vergonha de ser filho de uma prostituta, se sentindo menor, o problema com autoestima, né? E o seu pai tinha outros filhos que não o aceitavam, né? Seus meio-irmãos dele, né? Imagina os traumas que isso gerou, né? A necessidade de reconhecimento que ele tinha, as zombarias que sofreu, a baixa autoestima, as carências afetivas. Outra coisa, a gente não vê em nenhum momento seu pai o defendendo, talvez por ser velho, né? Mas, enfim, imagina dentro dele tudo isso. E assim, muitos de nós passamos por situações assim também. Sabe, por problemas na nossa infância, por problemas na nossa vida,
que geraram em nós um monte de trauma, um monte de consequências, né? E ele então, ele foge e se junta a um bando de homens, né, de baixo nível, vadios, como diz uma tradução, né? Talvez homens com traumas tão grandes quanto os dele, né? Porque para estarem nessa situação, com certeza também tinham famílias desestruturadas, né? Filhos traumatizados. Normalmente, uma família desestruturada, ela cria filhos traumatizados e desestruturados também. E questões não resolvidas geram graves problemas na vida. E esse é o título do nosso sermão. Questões não resolvidas geram graves problemas na vida. Sabe, irmãos, o Senhor precisa de uma igreja sarada. Ele está para voltar. E Ele precisa, e Ele quer derramar do seu Espírito sobre a igreja. Mas para isso Ele precisa de uma igreja sarada, santificada, pronta para receber do seu Espírito. Porque Deus não habita em templo sujo, em templo que não está, como a Noemi falou aqui, né? Que não está preparado para Ele. E Deus quer sarar a sua igreja. Deus quer curar a sua igreja. E os irmãos de Gileade, então, quando viram o inimigo vir, resolveram ir atrás de quem? Os irmãos de Gileade não, os irmãos de Jefté. Resolvem ir atrás de quem? De Jefté. Daquele que eles tinham botado a correr. E pedem para ele, né? Você pode nos chefiar contra os amonitas? Interessante isso. Por que eles foram atrás de Jefté? Né? E ele diz assim, mas escuta aqui, vocês não me expulsaram de casa, não me escorraçaram, não disseram que eu não tinha valor, não disseram que eu era filho de uma prostituta, e agora vocês querem me chamar para ser cabeça de vocês? Olha que ponto chegou o medo. Vocês querem me chamar para ser o líder de vocês? E aí, eles dizem sim, queremos. Queremos que você nos lidere. Então, se eu vencer os amonistas, eu vou ser o líder de vocês? Sim. Que o Senhor nos castigue se a gente não fizer isso, né? E a partir daí, então, ele aceita a liderar, né, o exército do seu povo contra os amonitas, na condição de que ele fosse o líder daquele povo. Jefté, então, na ânsia de mostrar a eles o seu valor, nas suas carências e na sua falta de autoestima, não se sentiu capaz de simplesmente orar e contar que o Senhor ia ajudá-lo. Mas aquilo era tão importante para ele. Sabe, irmãos, às vezes nós temos traumas que vêm de algumas coisas que aconteceram com nós no decorrer da nossa vida. E a maioria dos nossos traumas, como eu já falei aqui uma vez, vem da nossa infância, mas às vezes nem só da infância. Nos levam a tomar atitudes que podem nos prejudicar a vida inteira. Entendeu? E foi isso que aconteceu com ele. Ele não se sentiu apto para aquilo. Ele não se sentiu digno para aquilo. Ele não se sentiu, amparado por Deus o suficiente para aquilo. E então ele faz um voto proibido pela lei. Porque lá em Deuteronômio 18:10, em Levíticos 22, em Levíticos 18:21, fala que não era para os israelitas fazer como os povos da terra, de oferecer seus filhos a Moloque, e eles ofereciam no fogo, que não era para fazer passar seus filhos pelo fogo, né? E ele faz um voto, olha, se eu ganhar dos amonitas, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que vinha ao meu encontro, essa então eu oferecerei em holocausto ao Senhor. Devemos lembrar que isso era uma prática comum dos povos vizinhos. Mas também a gente tem que lembrar uma coisa. Uma história descritiva não pode ser
levado como uma norma, tá? Ali só está contando o que aconteceu, mas não está dizendo que o Senhor aprovou o ato dele. E há até uma discussão entre os estudiosos, porque alguns acham que realmente ele ofereceu a filha em sacrifício. Outros acham que o sacrifício era o fato dela não se casar e não ter filho, porque não ter filho também era morte. Fato é, eu acredito mais nessa segunda versão, né? Mas fato é que a gente não sabe ao certo se ele ofereceu em sacrifício ou se ela só morreu virgem, né? Mas fato é que ele acabou com a geração dele, porque ele só tinha aquela filha. De qualquer jeito, o voto dele foi morte. Porque ele não teve mais, né? Ele só tinha aquela filha até então. Né? E eu acredito que seja a segunda opção, porque no versículo 39 diz assim: e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão, não conheceu homem, né? Então, mas a gente não sabe certo. Mas esse não é o ponto forte do que eu quero falar hoje, né? O que eu quero falar hoje é até que ponto chegou os traumas de Jefté, as dores que ele tinha no coração pelas coisas que ele passou na sua infância e na sua juventude, a ponto de oferecer alguém que saísse ao encontro dele. Gente, ele sabia que a filha dele morava na casa. Ele sabia, ele pode ter pensado, e se a minha filha sair? Né? E se alguém da minha família sair? Mas ele estava tão focado em mostrar para aqueles irmãos que ele tinha valor, que ele, né? Que ele não era aquele lixo que eles falaram que ele era, que a vontade de mostrar para eles que ele tinha valor foi maior que a possibilidade de sacrificar de alguma forma sua filha. A que ponto chega às vezes as dores de uma pessoa? Às vezes uma pessoa passou dores na infância, vamos citar um exemplo bem basiquinho, passou fome na infância, e aí ela passa uma vida inteira tentando provar que ela não vai mais passar fome e esquece de todo o resto, só se dedica a trabalhar, crescer na vida, ganhar dinheiro e ficar rico. Então, traumas na vida de uma pessoa, né, pode levar ela a atitudes muito destrutivas. Precisamos resolver nossas questões guardadas em nosso coração, trazê-la para fora. Mas o que podemos extrair desse texto para nosso aprendizado hoje? Né? Afinal, como eu falei, questões não resolvidas geram graves problemas na vida. Precisamos tirá-las debaixo do tapete, expô-las à cruz de Cristo, que tem a ver com santificação, né? Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que você precisa descobrir quem realmente você é. Você precisa descobrir a sua identidade. Ela tem que estar firmada em Cristo e não nas suas dores. Jefté tinha sua identidade deturpada. Para ele não era nada, tanto que ele se juntou a pessoas consideradas pelo mundo nada. A pessoa, quando ela não se valoriza, ela se junta a pessoas que ela mesma considera sem valor. Então, os irmãos diziam que ele não era digno, que não tinha o direito a uma família, que era filho de uma prostituta. Isso era o olhar dos irmãos sobre ele. Isso era o que eles falavam para Jefté. Mas o que Deus falava sobre Jefté? Qual era a visão de Deus sobre Jefté? Ele era um soldado valente e valoroso, é isso que diz a palavra. Deus o conhecia profundamente. O Senhor sabia que ele era filho de uma prostituta,
sabia de quem ele era, não negou isso, mas o Senhor olhou para o coração de Jefté. E lá ele encontrou valentia, coragem, um homem de brio, um homem forte, um homem valoroso. Sabe, você precisa buscar o olhar que Deus tem sobre você. Esses dias eu estava assistindo um podcast de uma irmãzinha, sabe? Nossa, tão abençoada aquela irmãzinha, assim, que ela derramava amor no vídeo, sabe? E eu fiquei ouvindo ela falando e as pessoas contando as histórias dela e perguntando para ela tudo. E ela falou uma frase, né? E ela disse assim, olha, quando eu olho para uma pessoa, porque fizeram assim a seguinte pergunta para ela, irmã, de onde vem esse amor tão grande que você tem pelas almas? Porque ela é bem velhinha, ela gastou a vida dela viajando pelo mundo, abrindo igreja e ganhando almas e ajudando as pessoas. E aí perguntaram para ela, de onde vem esse amor? E ela disse assim, olha, quando eu olho para uma alma, eu não olho para a fraqueza dela, eu não olho para o defeito dela, eu olho para o valor que ela tem, pelo preço que foi pago por ela. Aí um dos jovens que estava entrevistando ela disse assim, pois é o mesmo olhar que Deus tem. É porque antes ela já tinha dito que ela era apaixonada por Jesus. Quando a gente ama o Senhor, a gente tem o mesmo olhar sobre as pessoas que Jesus tem. Quando a gente verdadeiramente ama Jesus, você não vê a falha do outro, você até vê, mas você não leva em conta. Você leva em conta o preço pago na cruz, o valor daquela alma, né? Então, ele precisava descobrir esse valor. E eu entendo que até seus irmãos, na verdade, sabiam do valor dele. Sabiam do valor dele, porque quando o inimigo se levanta, qual é a primeira reação? Ir atrás dele, porque eles viram valor nele. Mas como pode o filho da prostituta ser mais valoroso que eu? Vamos botar para correr. Na verdade, era uma família desestruturada, com todos os filhos desestruturados. O problema não atingiu apenas Jefté, o problema atingiu todos os filhos de Gileade. Então a gente precisa sarar, a gente precisa buscar a cura da nossa alma, para que a nossa família seja uma família estruturada, uma família sarada, né? Então, aqueles irmãos lembraram do valor daquele homem e foram atrás dele, né? E nós, né? Será que nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito? Ou será que a gente olha apenas para as nossas fraquezas e para as coisas que a gente ainda não deu conta e não expôs à cruz de Cristo? O inimigo tenta nos fazer enxergar apenas o que aconteceu de ruim. Ele não vai te deixar esquecer o que você fez de errado. Ele não vai deixar. Uma hora ou outra ele vai vir ali e vai te dizer, mas você fez isso. Mas você caiu. Mas você errou. Olha a soberba do teu coração. Olha isso no teu coração. Olha aquilo. Ele não quer te deixar. Ele quer tirar o teu valor, mas você precisa afirmar a tua identidade na cruz de Cristo. Jesus pagou um alto preço para a minha vida, então eu tenho valor. E é para agradar esse Jesus que eu vou buscar ser uma pessoa melhor. Amém? Procure descobrir, mapear quais são tuas carências afetivas. E como que elas afetam a tua vida e as tuas atitudes? Eu vou contar um exemplo. O meu marido, eles foram de uma família pobre, então eles não tinham aniversário. Nunca tinham bolo, nunca tinham nada, né? E quando eu vim para cá, ele não me dava presente e eu chorava muito, eu não entendia. Até que um dia ele me contou a história de vida dele e aí eu pude entender. Entendeu? Então, ele não tinha para dar, porque ele não recebeu. Então, a gente tem que ver, quando alguma coisa te irrita muito no outro, no teu marido, na tua mulher, no teu irmão, no teu filho, no teu amigo,
Quando alguma coisa irrita muito, tenta ver o porquê que isso te irrita tanto. Tenta ver a raiz disso daí. Medita no que você passou até aqui e quais foram as consequências. Porque o problema não é o outro, o problema somos nós. Porque quando nós formos sarados, então essas coisas não nos atingem mais. Né? Muitos abandonam o lar, o casamento, os filhos, muitos abandonam a igreja e não percebem que seus problemas não estão nos outros, mas estão neles mesmos, em suas carências afetivas. Jefté estava debaixo de um legado, né, de rejeição, de humilhação. Ele não tinha uma identidade firmada no Senhor. E por isso ele perdeu a sua descendência, né? Não havia cura nos seus traumas. A dor da rejeição o acompanhava. Meu irmão, será que aí dentro de você não tem alguma dor de rejeição? Não tem alguma dor que ainda não foi curada? E será que você não joga isso para um vitimismo, só de dizer o que o outro fez por você, o que o outro fez por você, o que o outro fez por você? Mas será que não está na hora de você também ver o que essas carências têm feito você fazer para o outro? A gente precisa nos conhecer melhor, nos mapear melhor diante da palavra de Deus. Sabe, se tem algo que você não consegue vencer na sua vida, sabe, algum pecado, alguma coisa que você não consegue vencer, vai lá na raiz do problema, vai lá nas tuas carências e expõe elas à cruz, expõe elas para Deus e, se preciso, fala com alguém. Sabe, Tiago diz para confessarmos os nossos pecados, as nossas mazelas uns aos outros. Eu já tenho falado sobre isso com vocês. Mas, às vezes, a gente quer fazer como Jefté. A gente quer fugir. A gente prefere fugir do que encarar as nossas dores e os nossos traumas. Né? Como eu falei, ele se juntou com pessoas inescrupulosas, né? E pessoas que não estão curadas espiritualmente. Elas não têm como ser cura na tua vida. Sabe, então, a gente tem uma tendência, quando está com algum problema, algum trauma, a procurar aquele que vai passar a mão no teu cabelo. E dizer, anda comigo, vai dar tudo certo. Sabe, a gente tem tendência a andar com pessoas que também não são curadas e que não vão ter uma palavra firme para você, uma palavra que te tire daquele buraco. Você precisa procurar aquele que não tem dó de te falar a verdade. Ele sempre é o chato. Ele sempre é o chato. Ele sempre é aquele que te fala o que você não quer ouvir. Mas ele é o amigo. Porque Jesus não tinha rodeio. Jesus falava o que ele pensava. Ele falava a verdade com amor. No sentido de querer curar, não de destruir, mas ele falava a verdade. E a gente procura só mentira, para tapear as nossas dores. Né? Outra coisa que Jefté fez, ele deu ouvidos à voz do inimigo que tentava fazê-lo abandonar aquilo que era de seu direito. Né? O inimigo falava através da boca de seus irmãos, você não vai herdar nada de nosso pai porque é filho de outra mulher. Como se ele não tivesse direitos. E ele acreditou. E abandonou. E o inimigo às vezes está dizendo para você, desiste, não vai dar certo. Você não consegue, você é fraca. Olha fulano de tal, olha a força espiritual que ele tem. Olha, você não tem essa força, você não vai conseguir. E às vezes a gente acredita. E dá ouvidos e abandona aquilo que é nosso de direito. Então, que a gente aprenda a não dar ouvidos para o inimigo. Toda voz que vem tentando te derrubar, te botar para baixo,
te jogar, sabe, fora do caminho de Deus, te tirar da igreja, te tirar da comunhão com Deus. Você não consegue, Deus não está te ouvindo. Deus responde a todo mundo, Ele responde o pastor André. Quanta experiência o pastor André tem, mas você não tem experiência. Esse tipo de voz não é de Deus. Vamos aprender a discernir isso, pessoal. A voz que quer te destruir não é de Deus. A voz que vem e só mostra os teus defeitos não é de Deus. Deus mostra, sim, os teus problemas, mas é outra voz. É uma voz que cura, uma voz que diz, eu estou contigo. Vamos mudar nesse ponto aí. Sabe? Então, aprenda a não dar ouvidos para a voz do inimigo, né? Jefté, com medo de fazer de perder aquela oportunidade de mostrar o seu valor, perdeu a sua descendência. Mas não foi só ele. Saul também, num momento de desespero diante do inimigo, precipitadamente ele prometeu que quem comesse até determinado horário morreria. E Jonatas, sem saber dessa ordem do seu pai, comeu. Se não fosse o exército que amava Jonatas impedir, Saul teria matado o próprio filho, porque ele deu a palavra. Né? Herodes Antipa, diante da ansiedade de agradar uma mulher, ele prometeu o que ela quisesse, e depois ele ficou numa saia justa, porque ele teve que cortar a cabeça de João Batista, porque foi isso que ela pediu. Cuidado com a ansiedade de agradar as pessoas. Cuidado com a ansiedade de ser o agrade sempre, Rejane. Cuidado com isso. Porque nessa ansiedade você pode cair numa cilada muito grande. Está lá em Marcos 6, 22 a 23, isso aí. E a passagem do Jonatas, para quem está anotando, está em 1 Samuel 14, 24 e 25. Mas teve mais um. Teve um grande homem de Deus, Josué, que fez um voto precipitado aos gibeonitas, que o enganaram, se fingindo, né, de roupas velhas, de pão velho, que vieram de uma terra muito distante. E, na verdade, eles eram dos povos vizinhos que Deus mandou destruir, e precipitadamente, sem se informar melhor, sem saber quem eles eram direito, ele fez aliança com aquele povo e causou um grande problema para Israel. E olha que nós estamos falando de Josué. Vocês viram como é fácil a gente precipitar com a boca? Então, a segunda coisa que eu queria falar para vocês, a primeira é você buscar a tua identidade, mapear tuas carências. E a segunda é com relação a isso que eu estou falando aqui. Cuidado com a precipitação nos teus votos, nas tuas promessas, naquilo que você se compromete com o outro. Cuidado para que você não entre em situações como eles entraram, sérios problemas, né? Pense antes de falar ou de prometer algo. Provérbios 29 e 20 diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Maior esperança há para um tolo do que para ele. Então, sempre faça essas perguntas. Eu vou fazer essa promessa aqui. É o certo a se fazer? É a vontade de Deus que eu faça essa promessa? Está alinhado com a palavra de Deus isso que eu vou prometer? Por que eu farei isso? Qual é a intenção do meu coração? Isso também é muito importante saber, né? Isso fará bem a mim e a minha família? Eu conseguirei, essa é a principal, eu conseguirei cumprir o que estou prometendo? Cuidado com o que você promete, porque Deus ouve e o inferno também, tá? Deus ouve e o inferno também, e ele vem te cobrar a palavra dada e não cumprida.
Então, nós precisamos cuidar mais com o que prometemos, com o que nos comprometemos. Eu sou, por natureza, uma pessoa precipitada, que eu quero dizer sim, sempre. E eu já caí em muita cilada por causa disso. Hoje em dia, eu estou dizendo assim, deixa eu olhar na minha agenda. Esse deixa eu olhar na minha agenda é para mim ter um tempinho para ver se vai dar tudo certo, se eu vou conseguir cumprir, né? Então, cuidado, né? Cuidado com promessas que você faz para os teus filhos. Olha, se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo. E depois não coloca. Ele faz e você não coloca. Meu, é o caminho para você perder a autoridade com o seu filho. Ou então você coloca e você diz assim, ó, uma semana sem celular, viu? Uma semana. E aí você vai lá e até tira o celular da criança. E aí a criança começa a fazer biquinho, mãe, eu não vou mais fazer, mãe, não sei o quê, mãe, não sei o quê. Tá, se você fizer as lições até quarta-feira todinhas, eu te dou na quinta. Ah, mãe, mas não sei o quê, a minha amiga quer falar comigo, porque não sei o quê. Promete que você não vai mais fazer aquele negócio? Prometo, então tome. Perdeu de vez a autoridade. Meus filhos sabiam. Não, 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 não. Ah, se eu dissesse não, nem que... Só que às vezes é melhor você parar e pensar um pouquinho. Será que esse castigo que eu estou dando não é excessivo? Será que ele está condizente com o tanto que a pessoa aprontou? Será que eu vou conseguir cumprir ou se ela vai chorar aí? É melhor não prometer do que não cumprir. Por isso, quando vocês forem corrigir seus filhos, o que você prometeu, cumpra. E outra coisa, se o teu cônjuge prometeu, cumpra. Mesmo que você ache injusto. Fala com ele separado, mas não tira a autoridade do pai ou da mãe diante da criança. Se o pai falou, é aquilo. Se a mãe falou, é aquilo. Depois vocês conversam entre vocês e pensam um melhor jeito de tratar a situação numa próxima vez. Amém? Amém, filhos? Glória a Deus. Eu quero dizer para os filhos que o pai que ama corrige. Então, quando eles corrigirem vocês, é porque eles querem o melhor para vocês. Outra coisa que acontece muito, até com crente, eu estarei lá no nosso compromisso, sem falta. Tia Lourdes agora está chamando um povo aí para ajudar na EBF, né? Ah, eu vou estar lá sem falta. Eu não sei onde foi parar a falta, né? Porque às vezes se compromete e na hora H não aparece no compromisso. Combina uma janta e não aparece. Combina um negócio e não aparece. Combina uma reunião e não aparece. Não cumpre horário. Sabe, horário é uma promessa também. Você é paga para isso. Você é pago para isso. O teu horário de serviço é das 8 às 18. Durante esse tempo, o seu horário é do teu chefe. É um compromisso. Você não pode quebrar. Que a tua palavra seja uma palavra de uma pessoa nobre. Sim, sim, não, não. O que você falar tem que cumprir. E se você falar uma coisa que é contra a vontade do Senhor, se arrependa, converse com Deus e peça perdão para a pessoa. Mas é muito melhor você ver antes de prometer. Cuidado com tomada de posição diante de um fato, sem antes entender completamente o contexto dos dois lados da história. O que eu quero dizer com isso? Não tome partido, não dê uma palavra contra alguém, sem antes entender a história completa. Amém? Que nós não sejamos precipitados como Jefté foi. Que eu e você aprendamos a pensar antes de falar. Amém? E o terceiro ponto que eu queria falar é uma coisa assim que toca muito o meu coração. Lembre-se, tuas ações podem afetar tua geração. Já no livro do Pequeno Príncipe, ele diz que você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Deus te deu uma família, uma geração,
e você é responsável por ela. Jefté atingiu o futuro de uma moça. E de uma moça boa. Uma moça que não negou cumprir o voto do seu pai. Uma moça obediente. Uma moça que quando ele saiu, quando ele chegou da guerra, ela saiu com adufes e com dança para agradar o seu pai, para agradecer ao nosso Deus pela vitória que deu ao seu pai. Era uma moça que tinha sonhos. Era uma moça que sonhava com uma família, com filhos, que sonhava com uma geração, que sonhava com a sua casa, com o dia do seu casamento. E por conta disso, Jefté afetou a vida dessa moça. Irmãos, quantas vezes pais estão destruindo a vida de seus filhos por causa das suas ações, por causa das suas carências, por causa das suas mágoas, estão afetando. Jefté carregava consigo vários sentimentos. Por um lado, ele mesmo, sem saber, ele amava seus irmãos. Pois se não os amasse, ele não voltaria para destruir os amonitas. Se ele voltou, é porque ele não queria ver seu povo destruído, além das suas carências. Sabe, às vezes, você está pensando que você está com raiva, mas na verdade é porque você ama aquela pessoa. Então, toma cuidado, porque nosso Deus é um Deus geracional, Ele trata com a geração. Quando Ele enxerga um casal se formando na frente de um altar, Ele não enxerga o casal, Ele enxerga a geração que vem após eles. E às vezes, há casais, há pais machucados, feridos, cheios de traumas que estão acabando com o futuro da sua família. Sabe, eu vi um tempo atrás, uma pessoa tratando com sua filha de uma forma tão terrível. Gritava na mesma altura que a filha gritava na mesma altura que ela. E deu para ver a criança sendo ferida. Deu para ver os traumas se formando no coração daquela criança. E eu fiquei muito comovida de ver a cena. Sabe, pense, as tuas carências têm que ser curada para você não produzir carências na vida dos seus filhos. Olha só o que Gileade fez de ter uma mulher, a sua mulher com seus filhos, e ter um filho com uma prostituta. Ele destruiu a vida de uma família inteira. Ele destruiu o caráter dos seus filhos, todos. Porque a gente vê que os outros também não eram equilibrados. Os outros também não souberam amar Jefté. Então, nós precisamos entender isso, que é necessário que a gente seja curada para não destruir a nossa descendência. O que a gente vê de irmãos que não conseguem se dar, que não conseguem ter uma amizade. Vemos o exemplo de José com seus irmãos, né? Vemos tantos, né, Jacó com Esaú, porque pais desestruturados causaram a divisão entre os irmãos, feridas dos pais que dividiu os irmãos. Então, cuidado com as feridas. E você que é irmão, cuidado para não perseverar nessa divisão por causa do trauma de outras pessoas. Nós precisamos de cura. Tá? Por outro lado, ele tinha um sentimento de revide, né? Apesar de amar seus irmãos, ele queria mostrar que ele era o bom também, né? Então, esse homem perdido em suas dores acabou não protegendo sua filha, fez um voto inconsequente. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 5,8, quem não cuida dos seus é pior que o descrente. Sabe, às vezes você está tão concentrado em cuidar outras coisas,
em cuidar da igreja, em cuidar da profissão, em cuidar de uma pessoa que você está evangelizando, em cuidar do trabalho, em cuidar de tantas coisas, e não está cuidando dos seus. Então, toma cuidado. Sabe, às vezes você cuida tanto dos irmãos da igreja, e está tua mãe, tua irmã, teu tio, tua tia, lá indo para o inferno. Precisamos cuidar dos nossos, amém? Vemos uma recorrência de histórias na Bíblia, de homens que se dedicaram a outras coisas e perderam a família. Veja Davi. Davi não cuidou da sua própria vida, né? Só se dedicou ao reino e não cuidou da sua própria família. E grandes problemas nas gerações futuras ele teve. Ezequias, Deus o avisou, bota ordem na tua casa, né? Porque você vai morrer, bota ordem na sua casa. E ele não fez nada. E depois o Senhor ainda vem e fala para ele, olha, por causa do que você fez, que você mostrou tudo que você tinha na tua casa para o inimigo vai vir e vai levar teus filhos cativos. E ele disse, legal, não vou ser eu? Que falta de consideração com a família. Não vou ser eu. Isso parece muito louco? Não, acontece. Tem pai e mãe que diz, não é comigo. Tá bom, deixa eles se virar quando crescer. Deixa eles se virarem depois. Sabe, é triste ver quando um pai ganha uma geração e não valoriza. Eli perdeu sua geração porque não quis corrigi-los. Eu citei 3 exemplos, mas a gente poderia citar um monte. E para concluir, os nossos pais, Adão e Eva, que por não cuidar da sua vida espiritual, causaram problemas que até hoje estão sobre a nossa vida, porque somos geração dele. Agora somos geração de Jesus, né? Glória a Deus por isso. Mas como cuidar dos meus se eu preciso de cura? Né? Como cuidar? E um dos maiores caminhos para a cura é abrir o coração, é pedir perdão. O perdão é o primeiro caminho para você ser curado. Perdoar o outro e se perdoar. Se você não buscar o caminho do perdão, as suas feridas não cicatrizarão. Você precisa encontrar um meio de expor suas feridas, pedir perdão a Deus pela parte que te toca e se perdoar também. Amém? Sabe, às vezes nós crentes, a gente quer andar em 2 caminhos. Então é assim, no caminho que eu ando, graça. Jesus me perdoou, graça. E aí no caminho que o meu irmão anda, é o caminho da lei. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, feriu, levou. Não vou perdoar. Não vou perdoar. Me fez sofrer demais. E o que você fez? Que Jesus perdoou. Então não tem como andar nos 2 caminhos. É um caminho só. É o caminho da graça. Se você não quer andar para o outro e para você no caminho da graça, vai os 2 andar pelo caminho da lei. E aí o bicho pega. Amém? Perdão é o caminho da cura. Né? Não tratar das nossas feridas, não externar esse perdão às pessoas que nos feriram, acarretará em dores intermináveis para nós e para os nossos queridos. E uma outra coisa muito importante para a cura, gente, é a contemplação, é o descanso. Sabe, pessoas estão se ferindo de tanto não parar para dar um tempo para si mesmo. Sabe, um tempo de ficar ali contemplando a você mesmo. Sabe, só trabalha, só corre. Esses dias eu falei com um pastor, um dia eu vou dar o testemunho dele aqui, né, Noi? Porque é muito bonito, um missionário, eu digo. E ele está com depressão. Como assim? É possível.
Porque trabalhou tanto, deu mais do que podia dar. Sabe o que nos causa problema? Não é dar o que eu posso dar. É quando você dá mais do que você tem para dar. Sabe, você fazer aquilo que é possível, que está ao teu alcance, ótimo. O problema é quando você entra num ativismo e você quer fazer mais do que aquilo que você pode. Então, que o Senhor, Ele deixou muito claro na palavra inteira dele a importância do descanso, do parar um pouco, sabe? E pensar em você, contemplar, orar a Deus, tirar momentos com Deus, tirar momentos de intimidade com o Senhor, como refrigera, como cura. Sabe, às vezes ali você na presença do Senhor, o Senhor vai te curando, vai derramando o bálsamo que Ele tem. Amém? Às vezes as pessoas cuidam do pátio, mas não cuidam do interior da casa. Às vezes as pessoas querem um pátio arrumadinho. Sabe? É engraçado, lá no sul, o exterior das casas é muito bonito. O interior não. Eles não se preocupam muito com o interior da casa. Aqui eu vejo o contrário, né? Aqui às vezes você olha uma casa por fora, é tão feia, você entra lá dentro, é tudo arrumadinho, né? Mas às vezes isso acontece no mundo espiritual, você cuida da parte exterior, você tem cara de crente, roupa de crente, voz de crente, palavra de crente, e por dentro é um sepulcro caiado. Nós temos que cuidar mais do interior. Do exterior também, viu? Mas muito mais, muito mais do interior. Amém? Que esse homem ferido venha hoje nos trazer uma conscientização de que nós precisamos ser curados, sarados, porque Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Sabe, esses dias o meu enteado chegou para mim e me contou que ele foi batizado no Espírito Santo. E aí depois do batismo, ele estava um dia em casa e ele sentiu o rosto dele mas queimar. A mulher dele botou o termômetro nele, ele estava com 39. E aí ele disse, mas amor, eu estou bem, eu não tenho nada. Eu estou com saúde, eu não estou doente. Ela, não, você não está bem, tem que ir no médico. Ele, não tenho, Deus está querendo falar comigo. E ele subiu lá para cima, na casa dele tem uma áreazinha aberta. E ele subiu lá e começou, ele disse, eu vou falar com Deus. E ele começou a orar, e disse que estava nublado, assim, tudo fechado, sabe? E ele começou a orar, e ele relatou para mim que ele começou a sentir uma presença de Deus, uma presença, algo que foi movendo ele, que ele chorava, que ele ria, sabe? Algo que foi movendo o coração dele, e ele olha para cima e o céu tinha aberto, e tinha uma luz assim, que ele, sabe? E ele diz no áudio, ele é muito querido, ele diz, ai, Rei, eu não sei te explicar o que eu senti, mas eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. E aí ele desceu. E a minha nora botou a mão nele e ele não tinha febre nenhuma. Botou o termômetro zerado. Experiência com Deus. Deus quer te dar isso. Deus quer te encher. Deus quer derramar uma experiência para você que vai mover o teu coração, que vai te encher da alegria dele. Mas você precisa ver se você realmente está sarado, está curado e está buscando a santificação. Jesus está voltando e Ele precisa de homens e mulheres sarados, porque a luta vai ser ferrenha. A luta não vai ser fácil. Quem está brincando de ser crente vai cair do parquinho. Se você não sabe brincar, como diz o ditado, não desça para o parquinho. Porque a luta vai ser ferrenha, mas homens e mulheres sarados, curados e cheios do Espírito Santo vão fazer a diferença. Amém? Eu louvo a Deus. Hoje eu estava escutando a escola dominical e pensando, que igreja abençoada, que palavra abençoada. Sabe, o compartilhar de cada irmão assim, tão cheio de sabedoria de Deus. Eu disse, glória a Deus. Ouça o que o Espírito tem falado à igreja. Amém? Se coloque em pé. Eu quero que agora, enquanto eu oro, você vá pensando aí no seu coração. Quais as áreas da tua vida têm te afligido?
Quais são as dores que têm atingido o teu coração? Quais as dores que têm te feito reagir com ira, com desequilíbrio, sabe, às vezes com palavras grosseiras, às vezes com atitudes que ferem o próximo, às vezes com atitudes que te ferem. Vai pensando aí qual a área que Deus precisa trabalhar na sua vida. E peça isso agora a Deus, porque hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de quebrantamento, hoje é noite que o Espírito Santo quer tirar de você tudo isso que está interferindo no derramar dele sobre a tua vida. Hoje é dia de cura. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, e quero pedir a tua cura sobre a igreja, Senhor. Quero pedir a tua cura sobre a minha vida, Pai. Ó Deus, cura as nossas feridas, Senhor. Sara, Senhor, o nosso coração, a nossa casa espiritual. Limpa, Senhor, as nossas memórias de infância, Senhor, que afligem o nosso coração. Ó Pai, aqueles que nos feriram, Senhor, aqueles que nos magoaram, Pai. Pai, nós declaramos perdão sobre a vida deles. Nós os libertamos em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que é aquilo que aconteceu na minha vida e que deixou sequelas na minha história, Pai, eu quero entregar agora na tua cruz, no teu altar, Pai. Ó Pai, que cada irmão agora possa entregar na tua cruz, Senhor, cada um desses problemas, dessas dores, desses traumas, Senhor, porque queremos ser homens e mulheres cheias do teu Espírito, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo se derrame sobre essa igreja. Ó Pai, que quando o Senhor vira esse mundo, o Senhor encontre fé na terra, e o Senhor encontre fé na IBFA, Pai. O Senhor encontre vidas transformadas, consagradas, Pai, vidas saradas aqui entre nós, Senhor. Ó Pai, que a tua cura agora vá lá em casa, Pai, e pegue aquelas pessoas que são nossos queridos, cura eles também, Pai, liberta eles também, Senhor. Toca naqueles corações, Pai, mostra seus traumas, Pai, traz à tona para que sejam curados, Pai. Nos usa, Senhor, como bálsamo, Pai. Ó Pai, Gileade dizia que tinha um bálsamo lá. Pai, nós pedimos o teu bálsamo, a tua unção de cura sobre a nossa vida, que nós possamos ser saradas, Pai, sarados, Pai, para sermos agente de cura, por onde quer que passamos. Estenda a tua mão para frente assim, meu irmão. Senhor, derrama agora sobre cada mão levantada, Senhor, uma unção de cura, Pai. Uma unção, Senhor, que vai alcançar o nosso próximo, Pai. Revela, Senhor, dá o espírito de discernimento, Senhor, dá discernimento espiritual, Pai, para cada um dos nossos irmãos, Senhor. Que nós sejamos agente de cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Amém.